tudo bem, minhas amigas, minhas irmãs, professoras, evangelizadoras? Olá! Venho aqui hoje conversar com vocês um pouco. Vou falar de programação. Mas antes de começar a programação, vamos nos programar com uma música? Olha que linda! Jesus convida pra entrar, eu, você e quem quiser chegar pra rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. E antes que a gente comece, nós vamos cantar uma música que é para fazer uma prece. É uma música nova que nós vamos fazer uma prece com ela. Jesus é um grande amigo que veio nos ensinar há mais de 2000 anos o Pai Nosso a orar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, ensinar-nos a orar. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, ensinar-nos a orar. Vamos fechar os olhos, primeiramente agradecendo a Deus por estarmos mais um dia na terra. E a Jesus, nosso mestre amado, nosso grande amigo, que possa direcionar nossa vida para o trabalho, para o aprimoramento espiritual, que é essa finalidade de estarmos todos nós aqui na terra. Que assim seja. Agora, a gente vai começar a aula. E essa aula eu vou falar de programação. Bom, eu vou começar contando uma história, eu até anotei um monte de coisa, porque a gente acaba esquecendo, né? E eu não queria dividir o vídeo em várias vezes, porque às vezes eu esqueço, eu quero fazer outro vídeo que eu lembro. Mas eu sempre depois, é uma coisa que eu lembrar, depois que eu terminar algumas, porque eu tenho um roteiro que eu tô seguindo, eu vou estar citando algumas coisas. Eu vou contar a minha história de quando eu comecei na evangelização. Há 34 anos atrás eu comecei a dar aula de evangelização. E é uma amiga minha, que ela chama Margarida, ela já desencarnou, e ela veio ensinar a gente sobre o que é evangelização. Só que antigamente, há 34 anos atrás, não tinha internet, era mimeógrafo. Aí ela foi lá em Ribeirão, buscou com a Maria José sobre evangelização, ela buscou esse material. E na nossa casa, a evangelização, ela colocou o nome, chama Meimei, a nossa evangelização, que é à tarde, no sábado, às 16 horas. E a outra evangelização que eu dou é à noite, às 20 horas, que é uma evangelização que eu ouvi que precisava desse espaço, que os pais iam, assistiam palestra e não levavam as crianças no sábado. E aí eu resolvi, conversei em diretoria, fui conversando com o pessoal e resolvi montar essa evangelização, que são, hoje a gente participa, nós estamos em 9 crianças, de 9 a 10. E no sábado vai muita criança, que a nossa casa é de assistência, mas é evangelização dividida por salas de aula,
programação, tudo certinho. Só que aí, como essas crianças acabavam se perdendo no hino no sábado, eu fiquei com dó. Falei, não vamos perder essas crianças para ser os futuros trabalhadores da casa. E aí, ela veio, foi buscar esse material, trouxe pra gente, nos convidou. E um dia eu cheguei na casa, tava com meu filho no colo, que eu fui conhecer, que meu pai me falou assim, Cássia, vamos lá, que começou a evangelização. Vamos lá, Margarida tá dando. Eu fui, cheguei lá, ela falou assim, você não quer evangelizar? Eu falei, mas eu nunca dei aula de evangelização. Mas ela falou, mas você é espírita há muito tempo, desde criança, você pode evangelizar. Ai, eu fiquei animada, eu nem acreditei desse convite. Na véspera, antes de ir, porque antes era no domingo, eu não dormia a noite inteira. Não dormia, eu falei, gente, mas como que eu vou chegar lá, vou dar aula, fazer alguma coisa? Eu não tenho nada de material, ela não me falou nada. O que eu fiz? Eu peguei e levei lápis de cor, levei sulfite e cheguei. Aí ela falou, você veio, você vai ficar numa sala, mas ainda você não vai dar aula, você só vai ficar, para depois você vai conhecer os materiais. Mas fica ali com as crianças. Aí eu falei assim, olha, eu trouxe esse sulfite e os lápis. Não, você pode usar. Levei lápis de cor, lápis preto, borracha, o básico. Encapei a caixinha, não dormi a noite inteira de tão feliz. Aí eu pus os desenhos, tudo, a gente cantava antes para entrar. E uma professora que dava aula, ela chamava a Meir, também ela já desencarnou. E sempre quando a gente ia programar, eu ia junto com elas. Eu aprendi muito com a Margarida e a Meir. A Meir falou, Cássia, você é uma professora nata. Então, depois que ela me falou isso e foi indo, aí eu percebi, em 2016, que eu percebi o tanto do meu planejamento reencarnatório, que era evangelização. Hoje eu sei profundamente que dentro do meu planejamento reencarnatório, quando eu estava na espiritualidade, a evangelização estava ali marcado para que eu pudesse trabalhar, né? Desenvolver aqui com as crianças aqui na Terra. Era um compromisso meu. Bom, aí a Margarida, nós vamos aprender a fazer programação. Ela marcava uma vez no mês, a gente ia na casa dela. Aí ela ensinou como fazer programação. E era eu e a Meir que dava aula somente. A gente ia, ela ensinava como programar, né? Ela não fazia em tempos, mas fazia prece inicial, o objetivo, né? A gente prece inicial, o objetivo e fazia as atividades que ia fazer, então eram esses 3 tempos, né? E a prece final. Aí a gente programava. Foi passando, foi desenvolvendo, foi crescendo mais, tendo mais salas. Então, eu falo assim, gente, foi um grande aprendizado. Ela fazia reunião com a gente, mensal, na casa dela. Só que a gente fazia programação. Então, a gente fazia uma programação mensal no caderno. E a gente tinha que levar para ela olhar, para ver se a gente fez. Olha que coisa linda. Eu até acho engraçado, porque isso daí era assim, ela era exigente, ela era super exigente. Mas aquela exigência foi de tão grande importância para mim, porque aí a gente tinha aquele compromisso, todo mundo tinha medo, a gente fazia, sabe? E aí a gente gostava, a Meir levava umas balinhas no bolso, e ela não deixava dar nenhum docinho, nenhuma balinha. Porque não podia, né? É o que ela aprendeu lá em Ribeirão. Aí a Meir falava assim, Cássia, toma umas balinhas pra você dar. Eu dou, porque eu fico morrendo de dó das crianças. E eu dou uma balinha escondida da Margarida. E a gente dava balinha escondida. A gente era arteira. Mas, o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente foi crescendo, a evangelização foi desenvolvendo. Mas a Margarida, ela ensinou muito a programar. O que ela fazia uma programação? Ela fazia uma programação anual. Essa programação anual era para
para passar, marcar as datas comemorativas. Antes de eu falar sobre essa programação anual, não falei no começo. Eu sei que todo mundo que às vezes vai assistir esse vídeo tem N cursos de programação, é professor e às vezes tem os cursos que a gente aprende nos grupos e muito evangelizador faz muito tempo. Eu sei que sabe de cor salteado, mas às vezes um detalhezinho pode fazer uma diferença pra gente, uma experiência. E também essa experiência que eu tô passando para vocês não é só para nós que somos evangelizadores, para quem também não é evangelizador e tem vontade de ser um dia e sentir a confiança e a segurança de ser um futuro evangelizador. Então, aí ela fazia assim, uma programação anual. Nessa programação anual, a gente seguia datas. Vocês sabem que nós não temos essas datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? A gente procura, assim, a família, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente sempre fez. Só que agora, de uns tempos pra cá, a gente só tá mais a família programando, né? Então, a festa é da família. Porque mudou muita coisa, né? Muita criança não tem mãe, muita criança não tem pai. Então, sendo a família é vó, é tio, né? Então, a gente trabalha a família. Ela programava um passeio de caridade. Então, eu não me esqueço, eu tenho uma foto. Depois, quando eu aprender, eu vou pegar as fotos que eu tenho no nosso lar e vou escrever foto, passeio. Nós fomos um asilo de velhos. Nesse tempo, acho que meu menino tinha uns 2, 3 anos, ele tá do meu lado. Aí eu vou grifar para vocês dar uma olhada. Hoje ele já é pai. Aí, o que aconteceu? Ela programava esse passeio para ensinar caridade para as crianças. E a gente fazia um passeio anual de descontração para as crianças. As crianças aprendiam assim, comportamento, né? Cantava a hora de comer, lavar a mão, cantava música, brincava, atividade. Às vezes a gente contava uma história. Então ela marcava sítios, chácaras, era uma delícia. Foi uma fase muito boa. E tinha a programação que era mesmo o que a gente faz. Vocês podem fazer uma programação anual das aulas. Podem fazer de 3 em 3 meses, pode fazer uma vez no mês, mas a programação, o que é a programação? É uma coisa para a gente não ficar engessada nela. Ela é para você ter uma base do que você está programando e daquela base você vai já trabalhar a sua mente. Por quê? Porque a gente vai plasmando. Então você programou, você tem uma atividade, você já vai plasmando aquela atividade e hora que você está programando, a espiritualidade está te auxiliando para que você tenha ideias para desenvolver com as crianças. Vem cada coisa linda. Eu programo com uma amiga minha, Patrícia, aqui em casa, porque eu dei aula de evangelização de bebê de 2017, eu inaugurei essa sala de 2017 a 2019. Aí eu a convidei para que ela pudesse me auxiliar. Eu fiz um convite no começo do ano. Num vídeo eu falo assim, que a gente no começo do ano, na divulgação, que a gente se apresenta. Nessa apresentação eu fiz um convite. Gente, eu estou precisando de evangelizador. Quem quiser me auxiliar, tem vontade de conhecer e aprender. Aí veio a Patrícia, minha amiga, me ajudar. E ela foi me ajudando, ela foi aprendendo, foi desenvolvendo. Aquele amor, tem um amor. Porque para dar aula de evangelização, você precisa de conhecimento. Mas você precisa ter muito amor. Ter afabilidade.
Porque são crianças que vão estar ali com você, que você às vezes não teve muito contato. E você vai ter que desenvolver esse contato através do amor. E é o amor que vai fazer você se aproximar dessa criança. E aí, o que aconteceu? A Patrícia veio me ajudar em 2019. Ela estava indo muito bem, porque a gente faz essa programação, eu fazia sozinha, quando eu não tinha ela. A gente faz junto a programação, tudo. E eu fui soltando. Mas eu fui soltando entre aspas, porque assim, quando eu, no 2019, no final do meio do ano, eu vou muito em encontros, às vezes eu tinha que ficar faltando, e ficava desagradável eu ficar faltando. A criança, ela sente, você vai um dia, não vai no outro, não é bom, sabe? Você tem que ter um compromisso com ela. Primeiro lugar é igual a sua família. Primeiro é sua família. Segundo é o compromisso com a evangelização. Porque isso é um compromisso com Deus e Jesus. Você não pode ficar falhando. E eu tava assim, dando umas faltas, eu não tava me sentindo bem. Aí, e a gente já tinha mais assistente, falei, Patrícia, você já tá amadurecida, ela é espírita, fazia um tempo, e aí eu falei assim, só que nós vamos programar junto. Então eu não soltei a programação, fiz igual a Margarida. Não soltei. Tipo assim, tô tirando a lição. Mas ela faz junto comigo. É bom porque a gente tá fazendo junto. Ela tem uma ideia, eu tenho uma ideia. Porque é da evangelização de bebê. Como ela veio, a apostila vai desenvolvendo, depois volta, outra turma vem, aí começa a mesma aula, né? É até, assim, às vezes é meio cansativo, pra gente segue o mesmo caminho. É a mesma coisa pra criança. Você tá dando uma aula. Você percebeu que a criança, ela não conseguiu, teve a sensibilidade de atingir o objetivo. Já aconteceu uma aula minha, eu acho que eu fiz ela 2 ou 3 vezes, porque eu não atingi o objetivo. E eu precisava atingir o que eu queria. Porque quando eu falei na sensibilidade, a gente tem que ter essa sensibilidade para atingir o objetivo. Aí, o que eu fiz? Repeti em formato diferente. A última aula eu fiquei satisfeita, porque foi o objetivo atingido. E a gente tem que buscar isso na sensibilidade, de enxergar, de observar o que a criança está desenvolvendo ou não. Bom, aí a gente faz que nem eu faço com a Patrícia, nós fazemos 2 a 3 meses de programação. Ah, mas Cássia, uma criança, que a gente já conversou muito sobre isso, quando a gente reúne, que uma vez no mês se reúne os professores, todos os evangelizadores conversando, e eu já participei muito, a pessoa, assim, mas uma criança não está sendo mais aquela turma é a mesma turma, que nem na assistência muda, às vezes, assim, são poucos os que ficam fixos, um muda, outro muda, né? Aí você vai ter que mudar a aula. Então, essa sensibilidade, esse engessamento, gesso nem existe mais. Agora é tipóia, agora é botinha. Então, é isso que a gente tem que enxergar. A gente tem que não ficar engessado. A gente tem que ter um jogo de cintura. Principalmente agora, que vamos sair de uma pandemia, se Deus permitir, que possamos sair rápido, né? E as crianças vão estar um pouco diferentes, né? Porque o que acontece? Elas estão estudando online e nós também estamos, né, nesse caminho com a evangelização. Então, eu sinto que vai ser bom, mas vai ter algumas diferenças que a gente vai ter que buscar. Eu mesmo, dentro da nossa evangelização, eu vou buscar continuar os vídeos, porque eu mando os vídeos uma semana antes, eu gravo o vídeo, eu dou aula na segunda, eu gravo na terça, o próximo vídeo. Na quarta que eu tô mandando, depois que eu edito,
eu mando o vídeo na quarta. Chega no domingo, eu falo assim, mamãe, você mostrou o vídeo para o seu filhinho? É às 19 horas a nossa aula. Aí elas dão ok, tá, um abraço, mando uma música para envolver. A música envolve, ela abre os canais, se alguma pessoa está com problema, ela abre os canais e vai auxiliar a criança. Porque ela que vai estar com o celular na mão para direcionar a criança. Aí, o que acontece? Eu pego e na segunda, né? Eu já falo de manhã. Gente, hoje é nossa aula, às 19 horas. Então, é assim, é um ou outro que falta, de 10. Mas eu sempre estou fazendo o trabalho de formiguinha, né? Então, isso eu não vou parar. Mesmo que eu dê aula lá no centro, os vídeos vão existir. Por quê? Porque o prazo é pequeno, que nem no centro, eu dou 1 hora de aula. O que é 1 hora de aula para uma evangelização? É muito pouco. Por exemplo, dentro de uma programação que eu já fiz, eu gosto de plantar com eles adoram plantar. Mas o plantar exige todo um envolvimento, exige projetos no plantar. Então, eu levei as coisas, eu tive que organizar e eu tive que mostrar para eles que quando eu levei esse material, que eu me programei. Então, eu ensino programação para eles naturalmente. Eu falo assim, olha, a tia Cássia, depois que eu dei a aula, tudo, a tia Cássia, você viu o que eu trouxe? Trouxe a latinha, trouxe pedrinha, trouxe plantinha, trouxe tudo para enfeitar a latinha. Vocês acham que a tia Cássia ia dar conta de fazer isso se eu não tivesse me programado? A tia Cássia organizou partes por partes. É assim que é a vida da gente. A gente também tem que se programar para fazer a tarefa, para não chegar na escola agitado, né? Não comeu, não tomou banho direito. Então, assim, eu vou ensinando eles também a programar. E essa aula da plantinha, eu faço assim, a latinha, eu dou meio acabamento, assim, no EVA, né? Pode ser pintada, eu tenho uma dificuldade de pintar, então eu prego o EVA, aí levo um monte de coisa de EVA para eles enfeitar, aí a gente já leva furadinho para não machucar a mão, aí vai ser aquela coisa, coloca as pedrinhas, coloca a terrinha, aí é a coisa mais boa do mundo. Uma aluna me mandou uma flor que ela fez há 2 anos atrás. Você vê que linda a flor que tá, que ela plantou. Então, isso é muito gratificante. Então, eu falei do engessamento, da organização, tem que um mês, não tem jeito, gente. Na vida não tem, na evangelização e na vida da gente, se a gente não fizer uma programação, você acordou, você tem seu dia, você dá umas pontuadinhas, não é assim? Se a gente não der essas pontuadas, não fica mais difícil? Você fala assim, não quero saber, hoje quero levar do jeito que der. Não vai sair meio desordenado, porque às vezes você tá com o carro, você tá indo para um lugar. Porque você não marcou, você vai para outro lugar, você não vai gastar mais combustível? E não tá difícil as coisas? É a mesma coisa na evangelização. A evangelização, você programando, você prepara, você vê uma coisa, você vê outra, e você leva, você fica envolvido. Às vezes a gente fica frustrado, porque você chega, você pensa que aquela aula vai ser assim, a aula, e chega lá, não deu o resultado. É por isso que eu falo, a gente precisa, eu aprendi com a evangelização de bebê. Às vezes a gente precisa repetir, porque existem as influências. Então, você repetir aquela aula em formato diferente, não desanime, repita. Porque na evangelização de bebê existe a repetição. O Espírito grava com repetição. Então, é a mesma coisa a evangelização. Até 10 anos, assim, a criança não está muito fixada. 7, 8 anos, ainda ela está muito aluada até 9 anos. Depois, com os 10 anos, que vai mudando essa parte hormonal, parece que eles vão ficando mais fixo, assim, o espírito com a matéria, né? E isso daí vai ajudando bastante a criança para que ela tenha essa maturidade. Parece que ela vai amadurecendo um pouco mais. Para gravar, guardar, prestar atenção, né? E isso que acontece. Aí,
Outra coisa que eu queria falar. A evangelização precisa começar na hora certa. E mesmo nesse momento de pandemia, a gente tem que mandar, que nem quando eu mando vídeo, eu mando toda quarta-feira, de manhã. Se eu não gravo, eu tenho que dar um jeito, eu dou um jeito, mas eu mando na quarta de manhã. Isso é programação. Então, eu mando na quarta, mando o recado no domingo, e na segunda ainda faço um lembretinho. E na segunda tem a aula. E aí vai dar resultado. Lógico que vai dar, porque foi feita uma programação. E essa programação vai fazer com que a criança vai percebendo com essa música linda que é do Porto do Amor, com Jesus no leme. Todas precisamos estar com Jesus no leme quando estamos evangelizando. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Gente, até mais, até outro dia, né? Que eu vou falar de mais alguma coisa. E eu estou muito feliz em estar com vocês. Que possamos todos nós nos envolvermos cada vez mais. Um beijo, muita luz.